Quinta, viu, irmãos? Essa é a terceira quinta. Meu professor, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meu nobre amigo. Como é que Como é que o vai? senhor tá? Como é que o senhor tá? Eu estou melhor do que mereço. Deixa eu responder aqui que o pessoal está perguntando quando é que vai começar. Começou? Professor, eu tô avisando o pessoal que tá entrando, vamos esperar o pessoal entrar, mais gente aí, Pois não. que essa é a terceira quinta, se não me engano, né, professor, que nós estamos falando sobre a vinda de Cristo, esse tema escatológico. E se tudo der certo, nós vamos terminar hoje esse, podemos dizer assim, esse curso, né? Porque foi um curso para Pois nós, não. três Graças a Deus. quinta-feira. E aí, Graças a Deus. Deus nos deu esse professor abençoado que tem nos Amém. passado essa aula muito gratificante. Tem pessoas que falaram, professor, que teria que ser falado mais dentro dos tempos. Mas eu disse, a pandemia veio também para trazer coisa boa, né? E agora, Exatamente, é uma oportunidade, pessoas, né? pessoas que não têm condição de pagar um curso teológico, está tendo o prazer de ter essa aula de escatologia. Então, meu professor, sinta à vontade aí, está com o senhor aí as palavras. Amém, meu amigo e pastor Ronaldo Júnior, carinhosamente chamado por nós de Pastor Naldinho. Para mim, é uma alegria muito grande. Para mim, aqui é uma alegria muito grande estar com o amado irmão, cooperando e feliz com o resultado desse trabalho, né? Tudo para a honra e para a glória de Jesus. E a minha oração é que Deus possa continuar edificando as nossas vidas, porque este é o principal propósito de nós estudarmos a palavra de Deus, né? É sermos edificados por Ele. O texto que nós vamos tomar como base hoje para falarmos de três assuntos dentro da escatologia bíblica, que é o milênio ou reino do Messias. O outro assunto é o juízo final e, por fim, o estado eterno, tanto do justo como do ímpio. O texto de início que nós vamos tomar como base é Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. E é importante que as pessoas que estão participando, se tiver uma Bíblia aí ao seu alcance, possa fazer uso desta para poder acompanhar melhor. Primeiro que eu quero dizer que esse texto que nós vamos ler é o único texto da Bíblia Sagrada, da Sagrada Escritura, que aparece a palavra 1000 anos no que diz respeito ao reino de Cristo. É o único texto em todas as Escrituras Sagradas que vai tratar este reino messiânico como um reino de 1000 anos, ou também chamado de milênio. A abundância de profecias no Antigo Testamento, Isaías, Miqueias, Zacarias, que nós vamos ler esses textos no decorrer da nossa live, do nosso estudo, apontam apenas para como vai ser o reino, o que será este reino. Mas é justamente nesse texto de Apocalipse capítulo 20 que nós encontramos a expressão 1000 anos, nos trazendo a ideia, logicamente, a certeza da duração deste reino. Tá certo? Então nós vamos ler Apocalipse 20, versículo 1 até o 6, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o num abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram,
até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas será sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, a expressão 1000 anos aparece pelo menos 6 vezes aqui nesse pequeno texto de Apocalipse. Nós temos 6 referências a respeito da duração do reino. E, mais uma vez, é o único texto nessas escrituras que faz referência à duração do reino. Tá certo? Então, é por isso que é chamado de 1000 anos. E nós cremos que isso aqui é literal. 1000 anos literais. Agora, antes de nós adentrarmos propriamente no nosso ponto de vista, ou seja, no nosso entendimento a respeito deste milênio, e mais uma vez, nós ensinamos, defendemos e cremos conforme a doutrina das Assembleias de Deus. Eu tenho dito isso muito na nossa live, para que isso fique bastante claro. Por quê? Porque existem outros entendimentos a respeito desse assunto. Existem outras visões a respeito desse assunto. E como nós hoje temos acesso a muita informação dentro deste universo de informação, por exemplo, na internet, o ouvinte, alguém que está escutando aí, pode se deparar com uma outra visão a respeito dessa abordagem. Nós iremos procurar, desde o começo desses estudos escatológicos, a gente tem procurado apresentar e ensinar sobre a visão, a ótica, a perspectiva daquilo que nós cremos na doutrina da ortodoxia da Assembleia de Deus. Mas, por exemplo, a respeito do reino milenial ou milenarista, ou o reino do milênio, existe um grupo que são chamados de amilenarista. Esses daí, eles acreditam ou interpretam os textos a respeito do milênio como espiritual. Então, para quem é desta linha teológica amilenarista, ele não acredita que vai haver um reino literal de 1000 anos, onde Cristo vai reinar com a igreja na terra. Para ele, todas as profecias do Antigo Testamento, eles espiritualizam e aplicam ela à existência da igreja. Então, para estes, Satanás está preso. Para estes, aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento a respeito do reino messiânico está acontecendo desde a igreja primitiva até agora, até que se complete um tempo alegórico. Então, veja, alguém pode ter acesso a essa informação e, de repente, gerar uma confusão de entendimento. Eu estou trazendo aqui uma apresentação resumida destas visões e para dizer que nós não cremos nem ensinamos assim. Nós cremos no reino futuro. O reino messiânico ele vai acontecer. Ele será inaugurado, conforme a gente vem estudando, após a segunda vinda de Cristo, na sua segunda etapa, quando Cristo desce com a igreja glorificada, após a batalha do Armagedon, após o julgamento das nações, Cristo inaugura o seu reino, e é um reino, e será um reino literal, que durará 1000 anos. Mas os amilenaristas não acreditam assim. Então, alguém pode aí, de repente, estar ouvindo alguém de uma corrente amilenarista e, de repente, dizer, eu aprendi que seria literal, esse está dizendo que não é literal, é simbólico. Então, eu já estou adiantando para você que se você se deparar com tais ensinos, nós não cremos assim, nós não acreditamos assim, nós cremos na literalidade dos textos da Sagrada Escritura no que diz respeito ao Apocalipse. Outra corrente, outro grupo é chamado de pós-milenarista. O que é que esse grupo ensina? O que é que esses teólogos ensinam? Eles ensinam que a igreja será responsável por viver e implantar o milênio na Terra. Inclusive evangelizando o mundo de tal maneira que vai chegar uma época que todas as pessoas serão convertidas a Cristo. E quando todas as pessoas serão convertidas a Cristo, Jesus vai voltar. Isso é por isso que é chamado de pós-milênio, porque para eles também o milênio está acontecendo. Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos, tá certo? E vamos subir para o céu e vai pegar quem está condenado a jogar no lago de fogo e enxofre. Então eles não creem, esses dois grupos não creem no reino literal. Eu acho importante, pastor Ronaldo, trazer a baila isso daqui, eu trazer esta informação, porque hoje a gente está tendo muito acesso às informações e alguém pode, de repente, se deparar com isso e ficar meio confuso. Mas como é que nós cremos? E qual é a nossa corrente teológica? Mais uma vez, nós somos pré-milenaristas ou pré-milenaristas
dispensacionalista. Por quê? Porque nós dividimos a história da humanidade, conforme os textos da Sagrada Escritura, em dispensações. Nós estamos vivendo a sexta dispensação, chamada de dispensação da graça, ou era da igreja, e a última dispensação é a dispensação do milênio, que durará 1000 anos. Então, dito isto, nós vamos trabalhar agora com o que a gente ensina e crê dentro desse aspecto. Ok? Isso aí está claro aí para os irmãos? Muito bem. Tá claro, Então, claro. primeira coisa. Pronto, primeira coisa. O reino será literal. Quem vai participar deste reino? Tomando como base aqui Apocalipse 20, antes da instauração desse reino, o que é que vai acontecer? Satanás será preso. Lembra do estudo passado que nós estudamos que na batalha do Armagedon, o Senhor destruiu com a sopro da sua boca o anticristo e venceu a besta. Então, o anticristo e o falso profeta, as duas bestas, a besta da terra e a besta do mar, foram lançados aonde? No lago de fogo e enxofre. Estão lá. Estarão lá. Satanás será preso num abismo. O texto diz que João viu um anjo descendo com uma grande corrente, uma grande cadeia, e prendeu Satanás num abismo e colocou selo sobre ele e deixou ele lá preso por 1000 anos. E depois de 1000 anos ele vai ser o quê? Vai ser solto. Então, durante o milênio, Satanás estará preso. Não haverá ação maligna durante o milênio. Contudo, as pessoas ainda pecarão no milênio, as pessoas ainda se rebelarão contra Cristo no milênio. É preciso deixar isso claro. Porque o único inimigo da natureza humana ou do homem não é somente Satanás. Aliás, o principal inimigo de todos nós é a nossa própria natureza caída. Certo? Então, as pessoas naturais, veja, o reino será composto de pessoas em corpos gloriosos, de pessoas naturais. As pessoas naturais que estarão nos seus corpos, estarão ainda na sua natureza, mesmo tendo vencido a grande tribulação e vão entrar no milênio, elas ainda errarão, e a gente vai ver texto a respeito disso. Mas vamos ficar com essa primeira informação. Satanás está preso. Durante o milênio, Satanás está encerrado por 1000 anos. Depois disso, João disse que viu que aconteceu uma ressurreição. Mas ele viu antes que havia tronos e sobre este trono foi dado o poder de julgar. Alguém vai sentar em tronos e vai julgar durante o milênio. Jesus prometeu isso aos seus apóstolos. Jesus prometeu isso aos seus discípulos. Não significa dizer que todo mundo, ou todo salvo, tá certo? Terá o poder de julgar, ou o poder de domínio, de governo. É preciso entender isso. A Bíblia, muitas vezes, ela fala uma profecia, emite uma verdade, mas Deus escolhe pessoas específicas para ações específicas. Eu estou adiantando, porém a gente vai ver os textos paulatinamente. Então veja, João disse que viu durante o milênio, ou na hora que o milênio, no início desse milênio, que foi dado a alguns poder de governo, trono. Mas ele viu também que houve uma ressurreição. E quem foi que ressuscitou antes do milênio? Veja, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa ressurreição aqui é de quem? É daqueles que morreram no testemunho de Cristo durante a grande tribulação. Isso é chamado de primeira ressurreição. A ressurreição dos mortos, ela é dividida em 2 etapas. E a primeira ressurreição, ela envolve 3 momentos. Quer ver um texto para a gente alinhar bem isso? Quem tiver a Bíblia, quem tiver uma Bíblia, abra, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que é o capítulo mais extenso, onde Paulo fala a respeito da ressurreição. Neste capítulo, Paulo vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. Mas não somente isso, ele vai falar a respeito de uma ordem lógica dessa ressurreição. E olha o que ele diz, pastor Ronaldo. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. O que são as primícias? São os primeiros frutos. E eu disse que Jesus, na aula passada, Jesus é o primeiro fruto desta ressurreição.
Ou seja, as primícias eram o primeiro fruto no antigo, no Oriente Médio, que quando o agricultor via o primeiro fruto, ele entenderia se aquela colheita ia ser uma excelente colheita ou uma colheita fraca. Então, o primeiro a ressuscitar foi quem? Foi Cristo. Aí Paulo continua dizendo, porque assim, como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em quem? Em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, primeiro, Cristo já ressuscitou. Ele é a primícia dos que ressuscitam. Na hora do arrebatamento da igreja, os frutos da colheita será quem? A igreja e os santos do Antigo Testamento, que eles dormiram em Cristo. Estes ressuscitarão antes do arrebatamento e vão subir com a igreja viva, que será transformada para encontrar Jesus nos ares. E agora, às vésperas do milênio, ou seja, na inauguração do milênio, todos os mártires, todos aqueles que morreram durante a grande tribulação, ou seja, esses são os últimos frutos desta colheita, as respigas. Isso é chamado de respigas. Então, a primeira fase da primeira ressurreição tem 3 etapas. Em que sentido? Cristo ressuscitou primeiro, porque ele é as primícias do que ressuscita. Os que dormiram em Cristo ressuscitarão na hora do arrebatamento da igreja e quando for começar o reino milenial, após a grande tribulação, os que morreram, os que não se dobraram à besta, o texto é muito claro, os que não receberão o sinal da besta, vão também o quê? Vão ressuscitar para entrar no milênio. Então vamos lá. Quem é que vai participar desse reino do milênio? Primeiro, a igreja de Cristo que está glorificada porque já voltou com ele dos céus. Segundo, aqueles que morreram em Cristo durante a grande tribulação, que deram o seu testemunho, que deram a sua vida, tá certo? Pelo poder da palavra de Deus, pelo testemunho de Deus, serão ressuscitados. Os judeus, os 144 mil, aqueles que vão escapar, lembra que eu falei que os 144 mil vão sair evangelizando o mundo, muitos serão mortos, mas outros viverão, estes também vão entrar no milênio, tá certo? E as nações, as pessoas que não foram julgadas e condenadas no julgamento da nação, que vão atravessar também este milênio e vão entrar no milênio com Cristo. Então, essas são as pessoas que vão participar do reino milenial durante os 1000 anos. Lembrando, mesmo assim, haverá mortes durante o milênio. Haverá castigo. A gente vai estudar sobre isto. Então, eu gostaria que isso ficasse muito claro para a gente entender quem são esses que vão participar do milênio. Todos que receberam durante a grande tribulação o sinal da besta não vão entrar no milênio. Aliás, estes serão mortos e destruídos e só vão ressuscitar no juízo final, que é o assunto que a gente vai estudar hoje. Entendeu? Todos os ímpios, desde Adão até este momento, que morreram sem Cristo, sem salvação, também não irão ressuscitar. Só vão ressuscitar na ressurreição para o juízo final. Então isso precisa estar muito claro para a gente entender quem são as personagens, quem são as pessoas que vão participar desse reino literal de Cristo, que é o milênio. Isso está claro? É importante que isso fique claro. Está claro. Amém? Pronto, Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. E como vai ser este milênio? Primeiro, quem vai estar governando no milênio? Cristo. E vai reger as nações com vara de ferro. Olha, o Salmo 2 é uma profecia a respeito do reino milenial de Cristo. Na verdade, o Salmo 2, ele fala da vinda de Cristo no primeiro momento, como aquele de quem foi zombado, foi ferido pelas nações, e depois vai falar de Cristo, voltando no segundo momento como rei glorioso. Talvez muitas das vezes a gente lê o Salmo 2 e não tenha entendido isto. Mas olha o que o Salmo 2 diz. Porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos-nos as suas ataduras
e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, no primeiro momento, quando Jesus vem como rei, as nações zombam de Cristo, as pessoas zombam de Cristo. Jesus é morto. Mas agora, olha o versículo 4. Aquele que habita nos céus se ri, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, Monte Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Olha o versículo 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Isso é dado a Cristo. Deus dará a Cristo todas as nações durante o milênio por herança. Ou seja, o domínio principal, o domínio geral, o poder maior estará nas mãos de Cristo. As nações terão seus governantes, terão as suas regências, mas o poder central é em Jerusalém. Jerusalém, neste momento, será o centro do mundo. Por isso nós cremos e ensinamos a respeito de uma restauração, pastor Ronaldo, de Jerusalém, não somente espiritual, mas uma restauração nacional. Aliás, hoje Jerusalém, Israel, não ocupa o seu território conforme está no livro, conforme Deus deu a Abraão, né? Porque Deus disse a Abraão, os teus termos será desde o grande mar até o mar do Egito, até... Não está. Hoje a gente sabe que ali em Israel tem uma mistura de povos, é uma briga de um lado e do outro, mas nesse tempo, todo o território de Israel será ocupado. Se a gente olhar no livro de Josué, se eu não me engano, é livro de Josué, no capítulo 1, quando Deus está falando a Josué dos termos da terra, olha a extensão do reino de Israel. É capítulo 1 de Josué e versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Então, no reino do milênio, Israel, o povo judeu, estará ocupando todo este território. Isto não acontece hoje. Entende? Isso não acontece hoje. Tem faixa de Gaza, tem a Cisjordânia, tem não sei o quê. Esse termo está aí misturado, gente ali no meio do caminho de Israel. Mas quando Jesus restaurar Israel nacionalmente, dará a ele toda a sua herança, dará ao seu povo de Israel toda a sua herança. Então o milênio também é uma restauração nacional e também uma restauração espiritual para Israel. A Bíblia diz, e a gente vai estudar, que Deus derramará o Espírito Santo de uma tal maneira sobre o povo israelita. Eles serão cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz também que a terra estará cheia do conhecimento de Deus. Então será um período glorioso, um período maravilhoso. E quem está governando? Jesus. Quem é o centro do mundo? Jerusalém. De onde vai sair a lei? Jerusalém. De onde vai sair a ordem? Jerusalém. Onde está o comando? Jerusalém. Onde está o rei? Amém? Então, este é o milênio. E o Salmo 2, continuando aqui, diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Apocalipse 12, 5. Apocalipse 12, 5. E mesmo que os nossos participantes agora não estejam acompanhando, eu quero lembrar mais uma vez que o mapa mental está à disposição. Eu hoje concluí a parte que faltava, com todas as outras referências. E quem desejar pode me pedir ao pastor Ronaldo, e a gente vai, quando terminar a live, pastor, já vou encaminhar para o senhor, porque ele encaminhar não consegui, mas assim que terminar eu já lhe encaminho, quem precisar é só solicitar. Olha o que diz Apocalipse 12, 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Essa visão aqui de João
fala a respeito exatamente de Jesus. Esse filho é Jesus, e o texto diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito do milênio. Quem está no comando? Cristo. Todos os impérios do mundo, todos os reinos do mundo, todo o apogeu do mundo estará agora submetido ao governo de quem? E quem desobedecer vai ser castigado. A nação que inventar de desobedecer as ordens que vêm de Jerusalém, a lei que sai de Jerusalém, será castigada. A gente vai estudar esse texto aqui. Porque quem está no comando agora é Cristo. Por isso é chamado de reino do Messias. Aí surge aquela pergunta: qual vai ser a duração da vida das pessoas no milênio? Bom, primeiro a gente precisa entender. A igreja já está glorificada, em corpo glorioso, esta igreja não morre mais. Os crentes salvos em Jesus já estão agora o quê? No corpo, que vão passar toda a eternidade. Aliás, passar não. Vão existir, vão viver em toda a eternidade. Então, esta igreja glorificada não morre mais. Os crentes que vão ressuscitar, certo? Da grande tribulação também vão ressuscitar em corpos gloriosos, também não morrem mais. Mas haverá pessoas que estarão ainda no corpo natural. No entanto, será um tempo de tanta prosperidade, onde não haverá doenças, onde não haverá pobreza, onde não haverá praga, não vai ter Covid-19 no milênio. Viu? Uma boa notícia aí. Não vai ter Covid-19, HN1, AIDS, o gripe do frango, gripe do porco, nada disso. O reino do milênio será um reino de saúde mundial. Muita paz, muita prosperidade. A gente vai estudar os textos. Mas mesmo assim, as pessoas vão morrer, apesar de terem uma longevidade. Se a gente for lá para Gênesis e estudar as genealogias antes do dilúvio, a gente vai encontrar lá, pastor Naldo, que os homens viviam 900 anos, 930, 700 anos, não é? Só depois do dilúvio que isso vai cada vez mais se degradando. E hoje, quem vive 70 anos, depois de 70 é dito que a pessoa já está na prorrogação. Né? Está na prorrogação. Mas no milênio haverá longevidade. No livro do profeta Isaías, no capítulo 65, livro do profeta Isaías, no capítulo 65, olha o que diz o texto a partir do versículo 20. Não haverá mais nela, isso aqui é a respeito do milênio, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, veja, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, o fator para se morrer no milênio, um dos fatores é pecado. As pessoas que pecarem gravemente, sem arrependimento, serão amaldiçoadas com a morte. Mas as outras pessoas terão longevidade. É importante dizer isso. Veja, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Então, uma pessoa de 100 anos, durante o milênio, será o quê? Jovem. Estão entendendo, pessoal? O que o texto sagrado está dizendo? Uma pessoa de 100 anos, durante o milênio, será um jovem. E existe a possibilidade desse jovem de 100 anos morrer? Existe, por causa do pecado, porque o texto diz aqui, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Se esse jovem de 100 anos pecar, cometer um pecado abominável perante o Senhor, ele vai padecer por causa do seu pecado. Agora, e edificarão, versículo 21, e edificarão casas, e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos,
até a velhice. Não trabalharão debalde ou em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são a semente das benditas do Senhor e os seus descendentes com ele. Então, será um tempo de intensa longevidade. As pessoas irão viver muito durante o milênio. Mesmo assim, pessoas irão morrer. Isso está claro. Porque alguém pode pensar, no milênio não vai ter morte? Vai sim. Vai sim. As pessoas poderão morrer no milênio. Pessoa, ó, tem um texto na Bíblia que diz que João viu as margens do rio da vida na Nova Jerusalém, né, que saía umas árvores cujas folhagens servia para remédio das nações. Então, isso significa dizer o quê? Que se alguém por rebeldia desobedece a ordem de receber de Jerusalém a cura das suas enfermidades, essa pessoa certamente vai fazer o quê? Irá morrer. Então, isso está claro. Apesar de longevo, há a possibilidade da pessoa morrer. Alguém pode perguntar, vai haver salvação durante o milênio? Sim. Porque é preciso entender que muitas pessoas vão nascer durante o milênio. E filho de crente não é crente. Tem que deixar claro isso aqui. Né? Diz que filho de crente tem que aceitar Jesus. Ah, eu nasci no evangelho. Você só nasce no evangelho quando você aceita Jesus como Salvador. Essa é a realidade. Vai lá e diz, ó, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Eu entendo isso. É assim, pastor Ronaldo? Ninguém é crente por tabela. Eu não nasci... quando eu nasci, como eu dizia, né, nasci no evangelho. Mas no ensaio, quando eu era adolescente, no ensaio, me lembro como hoje, a irmã Cida, hoje é esposa do pastor Daílson, ela falou pra gente lá, quem foi que nasceu no evangelho aqui? Aí eu, meus irmãos, alguns levantaram a mão. Ela disse, vocês não são crente, não. Muito bem, parabéns para a irmã Cida. Aí a gente teve que levantar a mão aceitando Jesus, ela orar, pronto, aí sim. Pronto. Então no milênio é a mesma coisa, vai nascer, no milênio as pessoas trabalharão, as pessoas se casarão, as pessoas gerarão famílias e haverá nascimento em massa. Terão filhos, e esses filhos, muitos não irão crer. Essa é a verdade. Outros irão crer, outros não. Por isso é preciso haver salvação, e vai haver salvação. Quer ver? Isaías 33:6. O livro de Isaías, no capítulo 33:6, vai falar a respeito exatamente disso, que nós vamos ter salvação durante o milênio. E o conhecimento de Deus estará sobre toda a terra. Olha o que diz o texto. Eis que confias... Aliás, Isaías 33:6. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. E o temor do Senhor será o teu tesouro. Esta profecia para Israel vai se cumprir quando? Durante o milênio. Durante o milênio. Veja, o texto é claro, abundância de salvação. Ok, irmãos? Meus caros ouvintes, meus irmãos, irmãs, se vocês estudarem as profecias do Antigo Testamento com relação à restauração de Israel, e você for olhar a história, nada aconteceu ainda. Essas profecias de glória, de exaltação, de honra, você olhar a história de Israel, não aconteceu. Então, isso aponta para que era? Aponta para o reino do Messias, chamado no livro de Apocalipse de o reino de 1000 anos, ou o milênio. Então, durante o milênio, nós teremos, sim, salvação. Cristo vai reinar em Jerusalém e os seus discípulos com ele assentados em tronos para julgar o povo de Israel. Mais uma vez, todo mundo vai assentar em trono. Ora, às vezes a figura é linguagem, no sentido de reinar, ou de receber a vida de Cristo, uma vida eterna. Participar do reino não significa necessariamente que alguém sentará também em tronos para governar. Veja, todo mundo que participa de um reino senta no trono? Não. Só sentará no trono, ou só senta no trono a quem o rei permite que se sente. E Cristo prometeu isso a quem? Aos seus discípulos. Olha, Mateus 19, é bom deixar isso claro aqui para os ouvintes. Não há como estudar esse texto, gente, sem lançar mão da Bíblia. Tá certo? Paulo Stênio está fazendo uma pergunta. As pessoas que também
que nascem no milênio terão visibilidade ou oportunidade de acesso a Cristo. Paulo Estênio, a Bíblia diz que haverá conhecimento da glória do Senhor. E o texto também, a gente vai ver o texto que haverá adoração a Cristo. As pessoas serão, não é que sejam obrigadas, mas terão o santo dever de ano após ano subir para Jerusalém para adorar ao rei que está em Jerusalém. Inclusive celebrar lá a chamada festa das cabanas. Então, sim, as pessoas que vão nascer durante o milênio, elas terão essa visibilidade de Cristo, no sentido de que conhecerão, saberão que em Jerusalém tem um rei a quem deve ser adorado e deve-se obediência a ele. Tá certo? Então, a gente vai ver o texto que vai falar sobre isto. Agora, veja, Jesus prometeu, Mateus 19, versículo 28, olha o que Jesus está dizendo aos seus discípulos. E Jesus disse-lhes, né? Na verdade, o que acontece aqui? Acontece aqui uma reclamação de Pedro, né? Veja que Jesus está respondendo a uma reclamação que Pedro faz. Pedro diz assim, eis que nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos casa, deixamos parente, deixamos... Pedro faz uma reclamação. Ele diz depois, Senhor, nós deixamos tudo. Aí Jesus diz aqui, olha, que o versículo 27 diz, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. Ou seja, Pedro estava muito interessado em saber o que ele ia ganhar por ter deixado tudo, trabalho, esposa, para seguir Cristo. Eu sempre digo, e eu digo assim, as pessoas, mas irmão Júnior, há interesse também, a gente segue por interesse também. Ele estava interessado aqui. Sabe, eu deixei tudo, deixei casa, deixei... E o que eu vou receber? Olha a resposta de Cristo. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu pergunto, quantos tronos tem aqui? 12. 12. Não é uma infinidade de tronos, não é trono para todos. É isso que precisa ser entendido. E vocês que deixaram tudo para me seguir, quando da regeneração do Filho do Homem, quando eu me sentar no trono da minha glória, vocês quem? Aqueles discípulos 12, os 12 apóstolos, sentarão em tronos para governar ou para reger as 12 tribos de Israel. Então, sim, haverá governo, haverá liderança. Isso também está em Isaías 12:3, Lucas 22:30, a mesma coisa. Jesus diz a mesma coisa aos seus discípulos. Só para a gente fazer a leitura e comprovar isso, Lucas 22:30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Tudo está prometido na palavra de Deus e tudo irá se cumprir. O que mais? Todas as nações deverão subir periodicamente para adorar ao Rei Jesus, que governa toda a terra. Respondendo aí a indagação do irmão Paulo Estênio. Todas as nações, durante o milênio, elas terão que subir. E a nação que não subir vai ser castigada. Porque é uma santa obrigação. Olha, já há uma promessa a respeito de Jesus. Paulo fala disso, né? E diz que todo o joelho se dobrará. No céu, na terra e embaixo da terra. Eu pergunto hoje a vocês que estão aqui participando. Todo joelho se dobra hoje perante Jesus? Não. Quem dobra os joelhos perante Cristo são os crentes, são os salvos, são os que adoram a Cristo. A rebeldia e o orgulho que toma conta do coração de muitos, aliás, o que acontece hoje é desprezo a Cristo. Mas essa profecia a respeito de que todo joelho se dobrará, vai começar a se cumprir aqui no milênio. Porque todas as nações serão obrigadas, e eu falo obrigado aqui no sentido de santa convocação, a subir para Jerusalém para adorar. Para adorar. Olha o texto de Isaías 66:23. Gente, mais uma vez,
Se você não quiser acompanhar com a Bíblia agora, depois é só pedir o mapa mental. Todo esse texto está escrito nesse mapa mental e é gratuito para vocês. Eu fiz com o maior prazer. Isaías 66 e 23. Olha o que diz o texto. Não é Isaías 63 e 23. Esse texto não está citado corretamente. Peraí, vamos lá. Ezequiel 37, 27 a 28. Ezequiel 37, 27 a 28. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 28. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. Isaías 61 e 6. Isaías 61 e 6. Vamos ler esse texto. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Eu não estou achando esse texto de Isaías que fala diretamente a respeito das nações que adorarão a Cristo. Pronto, Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 2. Gente, e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isso aqui é o milênio. Isso aqui é o milênio. Deus está dizendo, a casa do Senhor, o trono do Senhor, o reino de Davi, será exaltado, ele será colocado acima de todas as nações, e todas as nações deverão fazer o quê? Concorrer para ele, ou ir até ele. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então as nações precisarão ir a Jerusalém. Agora, o que acontecerá se uma nação desobedecer? Zacarias, capítulo 14, livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versículos 16 a 18. Olha o que diz o texto. Peraí que eu me perdi aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu fiz umas citações aqui. Não é Zacarias. Não é... Não é Zacarias, só está lendo aí Oi. Diz aqui, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ele a chuva. Essa não, né? É esse. Zacarias quanto? 14, eu li Zacarias 14, 17. Eu li agora. Ah, esse mesmo. Eu que estava lendo errado. Perdão, pessoal. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão. Pronto, é isso aqui. Zacarias 14, 16 ao 18. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, ou seja, depois de quê? Depois da guerra das nações, depois do Armagedon, depois do julgamento,
o que é que o texto está dizendo? Que depois disso, todas as nações que restarem, das que vieram contra Jerusalém, ou seja, as nações que entraram no milênio, olha aí, de ano em ano, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Tabernáculo, né? Certo, gente? A festa do tabernáculo. Então, todos os anos haverá essa celebração e todas as nações que atravessaram a grande tribulação, escaparam do julgamento final e entraram agora no milênio, deverão subir para esta adoração. Aí o texto continua, 17. E A festa do, acontecerá que... Pois não, pastor Ronaldo? a festa do tabernáculo são aquelas 3 festas, é isso? Não. Israel tem várias festas. Né? Na verdade, tem 5 principais festas. Mas as festas principais de Israel é a festa da Páscoa, tá certo? Que eles celebram a saída do povo do Egito, que acontece em meados entre março e fevereiro, aliás, perdão, entre março e abril, tá certo? Chamado de mês de Abib. Eles têm a festa das primícias, que também é chamada de festa de Pentecoste, que acontece exatamente 50 dias após a festa da Páscoa, foi chamada de Pentecoste, né? 50º dia, que é festa das primícias, ou festa de Pentecoste, também chamada de festa das trombetas. E tem as festas das cabanas, ou festa de tabernáculo, que Deus instituiu para que o povo se lembrasse que, mesmo depois que estavam agora de posse da terra prometida, eles não deveriam esquecer jamais que tinham sido peregrinos no deserto. Eles tinham sido peregrinos durante 40 anos no deserto, antes de entrar na terra prometida. E Deus disse que eles deveriam, durante 7 dias, celebrar a chamada festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, que os judeus, no tempo de Jesus, armavam as cabanas fora de casa e, tipo, que se mudavam para lá. Iam passar os 7 dias ali para se lembrarem que, apesar de estarem agora estabelecidos numa terra prometida, antes, isso é Deus, né? Para a gente nunca se esquecer de onde a gente veio. Estavam estabelecidos na terra prometida, mas eles tinham que se lembrar de onde eles tinham vindo. Então, as festas dos tabernáculos, a festa da cabana, será celebrada lá em Jerusalém, e de ano em ano. E todas as nações terão que ir participar. Agora, olha o que acontece no versículo 17. E acontecerá que, se algumas das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva, castigo, seca. Chuva representa o quê? Vida, prosperidade, abundância, produtos. Então, se Deus faz cessar a chuva, certamente essas nações vão acontecer o que com ela? Empobrecerão. O que acontece com nações que são estritamente agrárias quando não chove? Ficam pobres. Aí o versículo 18. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Pastor, só um minuto para o senhor terminar. Faltam 10 minutos para a gente terminar essa live. Rapaz, esse tempo está passando rápido demais, misericórdia. Faltam 10 minutos e aí o senhor explica aos pessoal que a próxima que a gente vai fazer, vai terminar essa e já vai fazer a outra, o senhor já explica qual vai ser o assunto, ok? Pronto. Após essa live, a gente vai estudar sobre o juízo final e o estado eterno dos salvos e dos ímpios, né? Como vai ser, como estarão os perdidos e os salvos durante a eternidade. Mas dá para terminar sobre o milênio, não dá? Tá, falta 10 minutos. Todas as nações deverão subir periodicamente para adorar o rei que governa toda a terra. A nação que não obedecer será castigada, já lemos. Será um reino de intensa paz e justiça. Haverá paz abundante, não tem mais guerra. As nações ouvirão Jesus. Se você ler Isaías 22, 2-4, Miqueias 4, 35 por diante, as nações serão orientadas a pegar suas espadas e transformá-las em enxadas. Ou seja, é uma simbologia, uma analogia de que o poderio bélico das nações serão exatamente o quê? Deixados de lado. Por quê? Porque haverá o quê?
paz. Não haverá mais guerra entre as nações. Durante o milênio, terá intensa paz. Terá intensa justiça. Haverá justiça. Não haverá essas injustiças que a gente vê hoje. Não. Haverá justiça. Outra coisa, o mundo animal será transformado. Os textos do Antigo Testamento, Isaías 11, 6 e 8, Isaías 65, 25 e por diante, diz que o leão vai comer junto com a ovelha. Já pensou? A gente vê isso acontecer hoje? Só espiritualmente dentro da igreja, né? Deus tem um leão lá do seu lado e você é ovelha, Deus está lhe abençoando. Diz que a criança colocará a mão na cova da áspide e ela não morderá. O urso e o boi pastarão junto. Aliás, se a gente olhar o texto de Gênesis, quando Deus fez a criação, ele não criou nenhum animal carnívoro, todos eram herbívoros. Eles comiam as ervas do campo, eles comiam os frutos do campo. Sabe o que vai acontecer, pastor Ronaldo? No milênio, vai acontecer uma restauração também da natureza, e esses animais perderão essa fúria, essa capacidade de carnificina, né, de ser carnívoros, se tornarão o quê? Herbívoros. Por isso o boi e o urso vão pastar junto, tá certo? Logicamente a serpente vai continuar comendo pó, está lá no texto, né? Serpente come pó. Mas os outros animais, não haverá destruição, não haverá morte. Olha que coisa linda. Será será um tempo de intensa prosperidade. Agora, vai ser um tempo perfeito, de perfeição? Não. Mas é o capítulo final de um mundo imperfeito. Entenda isso. O reino do milênio vai ser o reino perfeito? Não. Porque perfeito vai ser somente o reino. Acho que acabou o tempo, não foi? Não, acabou não, acabou não. Pastor? Não, não acabou não, acabou ainda não. Faltam sete Acabou não? minutos, 7 minutos, faltam 7 minutos. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou desligar essa live agora e automaticamente eu vou já ligar novamente e o professor vai entrar, ele vai terminar a questão do milênio bem rapidinho e a gente já vai... deixa ele entrar aqui para ele terminar. Será um céu na terra? Não. Será um tempo perfeito? Não. Por quê? Porque haverá pecado no milênio. Porque haverá desobediência, haverá rebelião, haverá morte. Mas é o último capítulo da história desse mundo caído. E é as vésperas de um reino eterno de perfeição, que é o reino dos céus. É o reino de Deus na terra. Diga, pastor. Olha, O senhor está entendendo, pastor? falta, só para o povo, eu tô entendendo. É que deixa eu explicar ao pessoal, é que o pessoal tem algumas pessoas. Tô ouvindo, tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Pastor, você tá me Pastor, ouvindo? Tá me eu estava ouvindo? ouvindo, mas depois desapareceu aqui. O senhor tá me ouvindo? O senhor tá me ouvindo? O Sim, senhor tá agora me estou ouvindo? ouvindo. Pronto. Estou. Deixa eu explicar uma coisa, pessoal. É que as pessoas estão pensando, tem algumas pessoas pensando que eu não quero deixar o senhor falar. Mas Oh, assim, meu Deus. são, são 6 minutos para acabar essa live. E a gente vai fazer a outra live para terminar a aula hoje. E a outra live vai falar justamente sobre o juízo final, né? E sobre o estado do ímpio, né? E do justo. Então, o senhor tem 4 minutos para terminar essa live. É que tá muito ruim, pastor Ronaldo. A sua fala está cortando. O senhor está me ouvindo bem? Então, vamos fazer o seguinte: eu vou cortar essa live e já vou entrar, já vou chamar o senhor de novo, ok? Pronto, fica melhor. Pronto. Pessoal, vocês que estão assistindo aqui, que estão participando da aula, eu vou desligar, mas eu vou entrar já automaticamente para nós terminar esse assunto, essa terceira aula, em nome de Jesus, tá bom? Não deixa de entrar novamente para a gente terminar, em nome de Jesus.